Este é o podcast Servo de Cristo. Sejam bem-vindos à 4ª temporada do podcast Servo de Cristo. Hoje começaremos uma série de 4 episódios abordando o tema da literatura sapiencial na pregação. Neste primeiro episódio, Isaac Sixu, Luiz Fernando Areas e Carlos Augusto Vailate conversam sobre a pregação no livro de Salmos. É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Servo de Cristo, do Seminário Servo de Cristo. É uma alegria receber todos vocês. Quero já começar agradecendo a sua audiência, agradecer o fato de você já ter aberto esse podcast para ouvir. Eu sou o Isaac Sixu, eu tenho o privilégio enorme de fazer parte do time de professores aqui desta Casa de Profetas. E hoje eu estou aqui com 2 amigos muito, muito queridos. O professor Carlos Augusto Vailate, ele é, como já disse, professor aqui da nossa casa, ele é graduado em teologia pelo Instituto Bíblico Betel e pela Este, ele tem mestrado em divindades em teologia aqui pela nossa casa, o Seminário Servo de Cristo, e ele tem um doutorado pela FEFELESH, da USP, a Escola de Filosofia e Línguas ali da USP, Escola de Humanidades, certo, Vailate? Que prazer receber você, ele também é pastor da Igreja Evangélica Jaboque. Carlos Vailate, que prazer receber você aqui conosco hoje. Olá, Isaac, aos queridos irmãos, colegas que estão nos ouvindo, o prazer é todo nosso. É uma grande alegria, mais uma vez, dividir contigo esse podcast, trabalhando sobre assuntos importantes acerca da Bíblia, da nossa fé, do ministério cristão, e espero que tenhamos momentos muito agradáveis, edificantes para nós, para os ouvintes, e que tudo isso resulte, sobretudo, para a glória de Deus. É uma alegria e um prazer estar aqui contigo. Que joia, bom ter você aqui com a gente, Carlos. Também estou aqui com outro professor, colega aqui da casa, o professor Luiz Fernando Areas. Ele é graduado na área de Tecnologia da Informação, tem um mestrado em Divindade e também é doutorando aqui pela nossa casa, o Seminário Servo de Cristo. Querido professor Luiz Fernando, eu estou me sentindo tentado em chamar você pelo nome que a gente chama você aqui nos corredores da escola de Tico. Então faça isso, por favor. Que alegria receber você, Tico, aqui entre nós. Você é um amigo querido, que prazer ter você conosco aqui. Queria só acrescentar que o nosso querido professor Tico, ele é da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. Temos um presbiteriano, temos um independente e um batista sentados à mesa aqui. Que bênção. Que bênção receber você, Tico. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção calorosa. Boa noite, Isaac. Boa noite, professor Carlos Augusto Vailate, né? Querido Vailate. E boa noite você que nos prestigia aí com a sua presença, com a sua honra, né? Que seja um tempo abençoado de uma conversa sadia, teologicamente, espiritualmente falando, que saiamos todos aqui visitados por Deus, edificados. Estou muito feliz de estar aqui nessa casa que a gente tanto ama, né? Tá certo, Tico. Que bom receber você mais uma vez, Carlos, que alegria. E nós estamos hoje, quero já esclarecer para você que está nos ouvindo, estamos hoje começando uma série de 4 episódios de podcasts hoje. E esta série tem o título de Literatura Sapiencial na Pregação. Então, este episódio e mais os 3 próximos episódios, nós vamos conversar sobre a literatura sapiencial na pregação. E neste episódio, nós vamos conversar sobre a pregação do livro de Salmos, ou pregando sobre Salmos. E antes da gente começar, então, acho que a gente precisa definir conceitos aqui, queridos amigos. Queria, enfim, dizer para vocês qual que é o conceito, então, que vocês têm de pregação. Ok, Isaac. Eu diria, em termos bem gerais, que pregar é proclamar o conteúdo das Escrituras compostas de Antigo e Novo Testamentos. As suas verdades, o seu conteúdo, as suas doutrinas,
presentes nos diversos gêneros e subgêneros literários de Gênesis a Apocalipse. Então, de forma bem ampla e bem genérica, é claro, eu diria e definiria pregar de uma forma muito sucinta desta forma. Uhum. Que legal. O que você acha, Tico? Eu vou ser mais sucinto ainda que o Vailate, né? Mas gosto muito daquele livrinho lá do John Stott, né? Que ele fala do perfil do pregador, explica o que é pregação. E, resumindo, né, eu acho que é expor a palavra com integridade e também com relevância, algo que eu aprendi aqui na parte da homilética. Então, essas duas características, eu vejo que elas são essenciais aí na pregação. Não dá para abrir mão de nenhuma das duas. Às vezes você tem uma pregação que é íntegra, mas talvez ela seja um pouco difícil demais de se ouvir. Exato. Né? Vai explicar o que aconteceu com os hititas, e eu não estou querendo saber com os hititas, eu estou com a minha vida toda aqui lascada, cheio de questionamentos com Deus, né? E aí, quem sabe, os salmos não podem nos ajudar nisso. Exatamente, né? Exatamente. Então, acho que a gente pode dizer que estamos todos numa mesma página, né? De que a pregação ou a tarefa da pregação nada mais é do que o processo de tornar explícito para a audiência, para a igreja, o conteúdo da palavra de Deus, né? Eu acho que isso talvez seja uma definição ainda mais simples do que a de vocês dois, mas de deixar claro, né? De apresentar, de deixar o povo exposto àquilo que diz a palavra de Deus, o que é o conteúdo da palavra de Deus. O que define para vocês, para a gente antes de entrar aqui propriamente na pregação do livro dos Salmos, o que define para vocês uma boa pregação? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Eu diria que uma boa pregação, antes de tudo, deve ser bíblica. Ela deve ter o seu fundamento nas Escrituras, mais uma vez compostas de Antigo e Novo Testamentos. Em segundo lugar, pegando o gancho na fala do Tico, citando o nobre John Stott, ela deve ser fiel ao texto escriturístico. E aqui eu me lembro, já esse tipo de assunto me traz à mente a fala de Deus a Jonas num dos profetas ali menores do Antigo Testamento, quando no capítulo 3, Deus diz ali para Jonas, o texto bíblico diz que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo para ele, prega o que eu te disse, proclame contra Nínive o que eu te disse. Então pregar nada mais é do que expor, articular, refletir o texto bíblico a partir daquilo que Deus disse. E o que Deus disse está condensado no texto bíblico. Não é que a Bíblia tenha tudo que Deus disse muitas outras coisas que não estão no cânon. Temos prova disso, por exemplo, no epílogo de João. Há muitas outras coisas que Jesus fez, ensinou, que, se fôssemos colocar aqui no texto, muitos outros evangelhos seriam necessários, né? Mas aquilo que Deus soberano e sabiamente quis nos autorrevelar em termos escritos está presente de Gênesis a Apocalipse. E, portanto, a nossa tarefa é proclamar isso sem revisar o texto, sem acrescentar, mas buscando expor os seus enunciados e verdades de uma forma fiel, né? Para que o povo de Deus seja edificado, o nome de Deus seja glorificado e, portanto, toda a igreja de Cristo seja abençoada. Então, uma boa pregação, começando aqui na nossa definição, é aquela que é fiel ao texto bíblico e o pregador, então, ele é aquele dispenseiro da palavra, né? Não o dispenseiro da filosofia, o dispenseiro da capa do último jornal, né? Ele é dispenseiro da palavra. O que você tem a dizer, Tico? Eu acho que sim, acho que é o dispenseiro mesmo, né? Que é o responsável ali pelo armário da dispensa, né? De procurar manter a casa abastecida, o rebanho alimentado, né? E com alimento de qualidade, né? Por isso aí toda essa fidelidade aí a qual o Vailate se refere, né? Outros chamam de integridade, ou seja, dizer o que a Bíblia fala de fato, né? E puxando a sardinha para a relevância também, né? Então, aplicando ao contexto da igreja. Então, a igreja está passando por algum momento difícil, está passando por alguma luta, está passando por um momento de luto, de alegria,
e como é que a gente consegue juntar as duas coisas, né? Eu acho que isso define uma boa pregação. Ok, então temos já uma definição de pregação e o nosso tema diz pregando sobre salmos. Então acho que a gente precisa começar então perguntando como é que a gente prega e aborda o livro dos Salmos. Deixe-me esclarecer um pouquinho a minha pergunta para vocês. Recentemente eu estive falando num evento e escolhi pregar o Salmo 85 no evento de jovens. E aí terminou o sermão, o culto, tal, um jovem rapaz de mais ou menos uns 16 anos de idade me procurou e falou assim: pastor, eu estou impressionado porque eu nunca consegui entender direito o livro dos Salmos, eu nunca consegui, entender sequer o que diz os Salmos por causa daquela linguagem difícil, aqueles poemas e tudo mais. E hoje, ouvindo o senhor, foi uma coisa que me esclareceu, foi bom e tudo mais. Não que eu seja um bom pregador, mas essa fala desse jovem me trouxe um heads up, assim, né? Me acendeu algumas luzes amarelas no sentido de que pouco se fala de pregação do Antigo Testamento, ainda mais da literatura sapiencial, ainda mais do livro dos Salmos. Eu acho que todos nós podemos contar nos nossos dedos aí a última vez que ouvimos alguém expor o livro dos Salmos com competência, com zelo pela palavra e tudo mais, porque de fato parece que o Antigo Testamento já não está mais, enfim, já não é mais um dos livros preferidos, não é uma das porções do texto bíblico preferidos dos pregadores hoje em dia, né? O que vocês teriam a dizer? Como é que a gente consegue buscar essa vocação para proclamar e pregar os salmos nas nossas igrejas? Bom, eu diria, Isaac, que nós temos alguns desafios quanto à pregação, por exemplo, dos salmos. E eu também diria que nós eu particularmente identifico pelo menos 2 grandes e importantes desafios. O primeiro deles é o desafio de identificar o contexto histórico dos salmos. Nós temos 150 salmos e pelo menos nos últimos anos tem havido uma tendência por parte de, não todos, é claro, mas muitos estudiosos dos salmos de estudar o livro de salmos a partir de cada salmo individualmente, dos 150 salmos. E isto já é uma tarefa um tanto quanto inglória. E por que ela é inglória? Porque o livro de Salmos, por exemplo, é uma coleção com 150 salmos individuais e não é uma obra unificada, né? Temos vários autores, temos dificuldades quanto à autoria, a questão a velha questão da preposição lê, Mismor lê Davi, ou seja, um salmo de Davi, em homenagem a Davi, para Davi, o que quer dizer Davi. Exatamente, né? Uhum. Então, isso é problemático. E, além disso, porque esses 150 salmos individualmente, eles não nos apresentam um contexto definido histórico. Uhum. Então, é difícil muitas vezes pregar sobre os salmos por essa razão. Um outro motivo, talvez eu colocaria aqui talvez um pouco mais delicado, em razão inclusive daquilo que nós conversamos previamente nos bastidores com um querido interlocutor também aqui, o Luiz Fernando, devido a elementos, eu diria que credais ou confessionais, pelo menos a mim, eu diria que um grande desafio é pregar ou não sobre Cristo a partir dos salmos. E aí, quando eu digo pregar ou não sobre Cristo, evidentemente eu sou cristão, adoro ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vejo Jesus como Filho de Deus, mas eu diria que talvez haja um elemento complicador em termos metodológicos, pelo seguinte fato de que Cristo, ao ter se encarnado há cerca de 2000 anos atrás aproximadamente, por razões óbvias ele não poderia estar presente, pelo menos não em termos encarnacionais, enquanto personagem histórica, no período dos Salmos. Agora, eu não vejo nenhum problema em, por exemplo, começando a falar sobre os Salmos, o contexto de um ou mais determinados salmos, apontarmos para Cristo. Então, talvez esses elementos seriam alguns dos elementos mais desafiadores, e eu concordo contigo, viu, Isaac, que talvez a igreja, a partir do evento da vinda de Cristo, né, da sua primeira vinda, dos textos dos evangelhos, das epístolas paulinas, joaninas, petrinas e assim por diante, nós tenhamos uma grande inclinação para pregar sobre o NT e
acabamos, vez por outra, por N razões, desprezando o conteúdo do Antigo Testamento, que é simplesmente 3 vezes maior do que o Novo Testamento. Exatamente. Aliás, a Bíblia de Jesus, de Paulo e de Pedro e de João era o Antigo Testamento. Né? Então, se eles não desprezaram o AT, e me perdoem o uso da terminologia de desprezo, que é muito forte, eu entendo que nós também não deveríamos desprezar, mas com frequência pregamos sobre Paulo, sobre Jesus, o que é maravilhoso porque é bíblico, mas não nos esquecemos, né, não nos esqueçamos do conselho de Paulo em Atos, quando ele vai dizer que ele nunca deixou de pregar para os Efésios todo o conselho de Deus. E todo o conselho de Deus extrapola as páginas neotestamentárias. Exato. Portanto, esse é um grandioso desafio que temos pela frente. O que mais que você vê como desafio aí? Certamente as pessoas que estão ouvindo a gente, Tico, eles são estudantes, são irmãos, pastores que compartilham conosco essa responsabilidade de pregação e muitas vezes se sentem, aplacados, né, e tomados, nocauteados pela tarefa de ter que pregar, né, o Antigo Testamento, especialmente o livro dos Salmos. Você consegue identificar algum outro desafio que a gente tem que lidar diretamente quando a gente vai pregar o livro dos Salmos? Tem vários desafios, né? Vamos tentar elencar alguns, né? Primeiro, como o Vailate já disse, é um texto que a gente desconfia que a metade dos Salmos é de Davi, mas a gente não pode ter certeza por causa de uma preposiçãozinha que quem sou eu para falar de hebraico aqui com esses dois ames aqui, né? Mas às vezes o texto não quer dizer que o salmo é de Davi. Pode ser em homenagem ao Davi, pode ser sobre Davi, pode ser ao estilo de Davi. Então, perfeito. Nem sempre quer dizer de Davi. Embora alguns, você não tenha a menor dúvida de que são de Davi, né? Até porque, de vez em quando, ali nos livros de Samuel, ele solta algum poema, olha o Davi falando aqui, né? Verdade. Então, aí você tem, por exemplo, Salmo 90, Salmo de Moisés, né? Moisés, na sua cronologia, eu lembro que você uma vez escreveu a lousa inteira de ordem cronológica. Moisés viveu mais ou menos 1446 a 1406, mais ou menos ali. Olha só. E a gente tem salmos claramente pós-exílicos, como o 126, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então você pode chutar aí mais de 1000 anos de amplitude do texto, né? Agora é impressionante que há uma coesão, mas vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar dos desafios, né? Eu me converti lendo o Antigo Testamento. Eu fui teimoso. Todo mundo falando começa em Mateus, eu comecei em Gênesis, eu fui até Isaías assim, devorando 5, 10 capítulos, 15 por dia. Com Isaías eu comecei que coisa boa. Comecei a derrapar, comecei a não entender, porque sai de uma história linear, né? Mais ou menos a partir dali. E eu prego, na maioria das vezes, sobre o Antigo Testamento, por causa desse carinho que Deus fez comigo de me escolher, me salvar através do Antigo Testamento. E também motivado pelo, não sei se descuido seria uma palavra muito forte, quando você escuta os pregadores, realmente a maioria prega sobre o Novo Testamento, vai pregar sobre os Evangelhos, sobre as cartas, e de vez em quando dá uma chegadinha lá no Antigo Testamento. Então, eu tento fazer a minha proporção, três antigos, um do novo, assim como está na Bíblia, né? Tentando ser fiel nesse sentido. É bem bíblico, né? Tá vendo? A proporção é bíblica. Essa proporção é bíblica. Se no Antigo Testamento tem 3 vezes o tamanho do novo, né? E eu diria que os Salmos estão, pelo fato de você não saber alguns, quem foi que escreveu, quando ele foi escrito e por que ele foi escrito, né? E isso traz um desafio maior. Tem alguns salmos que a gente chama de órfãos ou anônimos, né? Eles não têm nada no cabeçalho ali, né? Mas são poucos, relativamente falando, com o tamanho a quantidade deles no saltério. Mas eu citaria aqui, sem querer ser calvinista demais, mas uma das expressões mais belas para definir o livro dos Salmos, acho que é o Calvino, que ele fala que, olha,
que é uma anatomia de todas as partes da alma, porque não há uma emoção sequer que o ser humano tenha que não esteja descrita ali, né? Então aí eu já estou falando não dos desafios, mas dos ganchos que a gente pode ter. Né? A gente vai voltar daqui a pouquinho, Tico, nisso daí, porque de fato o que você está falando e citando o Calvino é muito importante, porque o livro dos Salmos é o único livro que não é Deus falando aos homens, né? São os homens falando a Deus. É uma via contrária, a gente vai voltar nesse sentido. Atanásio. Né? Exatamente. Enquanto a maioria das escrituras, Deus falando conosco, os Salmos falam por nós. Exatamente. E foi a grande inspiração, por exemplo, de Agostinho e outros grandes gigantes da história, né? Eu queria voltar um pouquinho nisso que você colocou, Vailate, porque isso que você colocou é muito importante nessa questão. É óbvio que a gente não vai ter tempo para exaurir toda essa questão metodológica envolvida que você trouxe. Perfeito. Mas eu acho que a gente precisava, eventualmente, definir alguns conceitos em termos dessa metodologia hermenêutica acerca de como é que a gente vai olhar, interpretar os Salmos. A gente tem uma escola gramático-histórico-literal que está muito mais preocupada com o contexto da escritura, o chamado Sitz in Liben e tudo mais. Perfeito. Essa escola que muitas vezes é associada também à chamada escola dispensacionalista e etc. Tanto é que eu te perguntei aqui antes da gente entrar, você já virou dispensacionalista? Vai lá e tudo mais. Você falou, não sou dispensacionalista, mas também não abraço a teologia do pacto, então nós dois podemos nos abraçar aqui, porque o pessoal me pergunta, você é dispensacionalista? Eu falo, não. Você então é teólogo do pacto? Também não. Ao mesmo tempo, a gente tem o próprio Senhor Jesus Cristo falando, olha, as escrituras testificam a meu respeito. E vocês, em João 5, né? Vocês investigam as escrituras, crendo que vão encontrar a salvação ali, e eventualmente esse pressuposto está correto. Só que vocês não vão encontrar a salvação, porque para encontrar a salvação, vocês precisam me encontrar no texto bíblico. Então vocês não vão vir a mim e não vão receber a salvação. Como é que metodologicamente a gente pode caminhar um caminho seguro de respeitar esse contexto histórico, esse Sitz in Liben de cada salmo, esse ambiente de disposição de um salmo que tem um contexto, tem uma data, tem um autor, tem um local. Ao mesmo tempo, a gente pode tentar chegar em Jesus. Vou dar um exemplo para você, por exemplo, Agostinho, quando ele falou sobre o bem-aventurado do Salmo 1, ele foi cabal em dizer que aquele bem-aventurado ali é o Senhor Jesus Cristo. Não numa hermenêutica totalmente alegórica, obviamente, mas ele usou bastante do recurso da tipologia cristológica e tudo mais. E a gente olha para esse tipo de fala de Agostinho e a gente fica assim pensando, uau, mas será que a gente pode fazer também isso, né? Então, qual seria para você, Carlos, e para você, Tico, um caminho seguro para a gente expor o texto bíblico, honrando o seu contexto literário e gramatical e histórico, ao mesmo tempo apontando para Jesus e lendo os salmos como cristãos? Nós não somos rabinos, nós não somos judeus da antiga aliança, então nós somos cristãos. Como é que a gente faz isso? Isaac, essa sua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Ela é aquela pergunta que, pelo menos a mim, me parece um tanto quanto difícil de responder. Mas eu tentaria e tento respondê-la da seguinte forma. Eu sou adepto, de fato, do método histórico-gramatical. Então, para mim, é muito simples. Os salmos, como o nosso querido Luiz Fernando, ou Tico, se me permite também a intimidade, né, meu querido? Estamos aqui entre colegas, professores, amigos, irmãos em Cristo. Então, os salmos, eles abrangem aí pelo menos um período de 1000 anos, desde Moisés até o contexto ali do cativeiro, isso foi muito bem aqui colocado, né? E tudo isso se dá antes de Cristo. O cativeiro babilônico, ele antecede ali a encarnação de Jesus, no mínimo aí, grosso modo, em 500 anos. Exato. Então, ver Cristo ali seria, evidentemente, o cúmulo do anacronismo. Então, eu penso que nós devemos interpretar o texto dos Salmos nos seus próprios termos, respeitando a sua gramática, a sua história, que é já um elemento mais delicado, como eu já busquei adiantar, nós não temos um contexto histórico bem definido. Aliás, muitos dos títulos que aparecem em hebraico nos Salmos, há uma grande discussão sobre isso, embora eles estejam presentes desde longuíssima data, e isto não significa, todavia, que eles estariam presentes no texto ou textos originais, isto é, nos autógrafos. Então, isso aqui é uma discussão que vai longe, né? E isso, então, ajuda a embolar ainda mais o meio de campo. Então, eu concordo contigo, enquanto cristãos,
nós não adotamos apenas o Antigo Testamento enquanto escritura, mas todo o Novo Testamento, Antigo e Novo Testamentos. Portanto, isto envolve pressupostos, né? Sempre teremos pressupostos. O pressuposto de que Cristo é ou não a chave hermenêutica, se o melhor método é o histórico-gramatical ou qualquer outro, histórico-crítico, ou algum método mais ideologizado contemporâneo, enfim. Eu, particularmente, adoto este método e, partindo do texto bíblico, quando eu vejo temas, como, por exemplo, foi citado aqui do Salmo 1, eu confesso que eu não teria essa coragem e ousadia de Agostinho, eu com todo respeito do mundo que tenho a ele, eu não sei se essa é uma boa exegese. E respondendo à sua pergunta, não nos esqueçamos de que quando Jesus diz em João 5,39, né, examinai as Escrituras porque elas testificam de mim, isso Jesus diz há 2.000 anos atrás. Quer dizer, mas e antes, quando Jesus existia? Se eu seguir, antes dele existir, melhor dizendo, se eu seguir um método diacrônico, eu terei problemas intransponíveis para ver Cristo. Então, eu, por exemplo, sou adepto de seguir uma metodologia onde essas referências a Cristo, no AT, eu deva defendê-las quando eu tenho um contraponto mais claro no NT. Por exemplo, Isaías 53, o Eved Adonai, o servo do Senhor, eu posso dizer seguramente que é Cristo, porque Mateus 8 e Atos 8 dizem isso. Eu posso dizer que os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para Cristo, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, mas eu já não posso dizer que o bem-aventurado do Salmo 1 é Cristo, porque eu não tenho nenhum contraponto e referência, de novo, respeitosamente a Agostinho. Então, eu prefiro interpretar o justo, o bem-aventurado, o feliz do Salmo 1 como sendo uma referência a um crente piedoso, um israelita piedoso, e, a partir disso, extrair pontos de contato com a vida terrena e o ministério de Cristo. Por exemplo, Cristo frequentava a sinagoga, Lucas capítulo 4. Exato. Ele lia frequentemente as Escrituras, tem a ver com o texto, agora sim, do Salmo 1. Então, eu posso usar Cristo como uma ponte a posteriori, mas não ver Cristo já de imediato no texto. A meu ver, seria uma violência profunda ao texto, né? E, além disso, nós desprezaríamos e desrespeitaríamos, na minha modesta opinião, todo desenvolvimento histórico, aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Exato. Ora, se Cristo está nos Salmos, então não há revelação progressiva. Então ele não veio na plenitude dos tempos, então ele já está presente no Salmo, ele já está em Gênesis. Não querendo entrar em outro texto polêmico, a semente da mulher, claramente é Jesus, mas eu não encontro isso nos 50 capítulos de Gênesis, né? Respeitosamente aos queridos amigos, irmãos, exegetas, hermeneutas que o veem. Então, eu parto do texto bíblico, da sua gramática, da sua história. Vez por outra, quando tenho tempo e maiores condições, eu busco traduzir o texto bíblico que vou pregar, às vezes salmos e outros textos, né? E a partir disso, sim, quando eu vejo uma ponte que de fato irá apontar para Cristo, é que eu busco trabalhá-lo, além das aplicações e outros elementos relacionados. Bom, ouvimos um irmão que gosta bastante do seu método histórico-gramatical, bastante fiel e agora eu tenho do outro lado aqui, não quero criar nenhum tipo enfim, animosidade entre nós aqui, mas eu tenho um irmão calvinista, presbiteriano, herdeiro de uma tradição da teologia do pacto, que se sente com bastante licença de muitas vezes olhar para o texto veterotestamentário e encontrar o Senhor Jesus ali, como não somente mencionei aqui, óbvio que eu estou cometendo aqui um anacronismo, né, mencionando Agostinho, mas Agostinho ele sempre é citado pelos irmãos reformados como um exemplo de uma hermenêutica reformada tipológica, né? Mas Calvino fez isso e outros teólogos reformados fizeram isso com bastante licença, né? Olharam para o texto dos Salmos e falaram que está Jesus. O próprio Charles Spurgeon na história também, quando pregou os Salmos, a todo momento foi buscar Jesus e etc. Então, onde é que você se localiza e qual que é o caminho e a trilha que você faz, Tico, quando você precisa expor o texto dos Salmos? Ok. Eu aprendi aqui nessa casa tão querida, né, que a Bíblia tem a primazia, né, inclusive acima dos pressupostos denominacionais, vamos dizer assim, né? Eu não sei se eu me considero um calvinista, tá? Porque eu não consigo concordar em todas as coisas com Calvino, embora eu faça parte de uma igreja presbiteriana e respeito demais, né? Jamais pregaria numa igreja presbiteriana algo
que ferisse, né? Mas eu gosto muito do método histórico gramatical, né? Então, a minha formação teológica é aqui do seminário. Foi essa formação que eu tive. Alguns salmos a gente percebe que eles são messiânicos, né? A gente classifica alguns salmos como messiânicos e acho que aí nem tem discussão. O Salmo 110 e o Salmo 22, por exemplo, acho que ninguém vai discordar que ele é um salmo messiânico. E, aliás, um grande motivo para que o pregador ou a pregadora que estão nos ouvindo aqui, né, vai estudar o livro dos Salmos e pregar sobre o livro dos Salmos é que ele é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Segundo lugar, Isaías, terceiro lugar, Deuteronômio. E acrescentando, foi o texto canônico que Jesus mais citou. Né? O próprio Senhor Jesus, na boca do Senhor Jesus Cristo, o que mais apareceu foi o livro dos Salmos. Verdade. Então, isso já é um motivo, não precisaríamos mais argumentar com outros motivos, né? Seu próprio Senhor, né? Além disso, né, nós temos algumas dificuldades com alguns textos, porque você tem ali, um pedaço do Salmo é messiânico, mas você tem ali é Jesus. Só que 2 versículos para baixo ele está pedindo perdão para Deus e confessando o pecado, né? Então, é messiânico ou não é messiânico? Perfeito. Então, muita hora nessa calma, como diria uma cunhada minha, né? Muita calma nessa hora. Agora, eu acho que o lado positivo de, às vezes, a gente não ter o contexto histórico de determinados salmos, né? Facilita o ato de nós, e aí eu vou usar uma expressão que eu gosto demais, né? Calçar as sandálias dos salmistas. Então, eu acho que é o livro da Bíblia, tá? E aí agora deem todos os descontos aí necessários, né? É o livro da Bíblia que mais fala diretamente com as nossas emoções, né? Então, concordo. O Eugene Peterson se referia a ele lá no seu livro A Oração que Deus Ouve, né, como uma caixa de ferramentas, né? Eu diria que são 150 ferramentas, são 150 amigos, né? Então que a gente precisa conhecê-los, porque eles nos ajudam a nos expressarmos com Deus. E tem dias que nós vamos querer cantar, né? Cantar ao Senhor um cântico novo. E tem dia que nós não vamos querer, vamos chegar na igreja, né? Não dá para cantar a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, porque eu estou com a minha vida arrebentada. E aí já faço uma provocação que... Salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios. Esses são os salmos mais usados no trânsito de São Paulo. Exatamente. Isso está comprovado, né? Que sua esposa fique viúva e que seus filhos fiquem órfãos. Amém, irmãos? Né? Feliz aquele que esmagar os seus filhos contra a pedra, né? Contra a rocha. Olha só. Né? É um salmo bem compassivo. E o maior tipo, o tipo mais frequente de salmos são salmos de lamento, que são mais de 60, né? Há uma discordância, às vezes é de lamento ou é de confiança, porque ele mistura os dois. Então, um autor vai dizer que é, outro vai dizer que é assim, que outro que é assado. E aí, entrando um pouco na seara do querido Vailate, né? Que mencionou ali as epígrafes, né? Que pode ser que elas não sejam... talvez de fato bíblicas tenham sido colocadas depois, mas várias delas, né? E muitas vezes quando o nome está escrito de Davi, né? Olha, isso aqui é para o dirigente do coral. Qual era a intenção dele quando ele mandou para o Laminat Sea, né? Alguma coisa assim, né? Para o dirigente do coral ou para o dirigente do louvor da igreja, que isso fosse cantado no meio do culto. E isso está lá, por exemplo, no Salmo 51, que Davi cometeu adultério com Batseba, né? Então ele escreve aquele salmo maravilhoso, contando o seu pecado, e ele fala, olha, nós vamos cantar isso no culto agora. Passa para um dos 4, sempre ali, às vezes é o Gedutum que é citado, ou Asaf, ou você tem o Emã e o Etan também, que fazem parte ali, né, daquele contexto. Então, salmos são para ser pregados, são para ser usados na liturgia,
né? E muitas vezes para expressar a perplexidade que a gente vive nos nossos momentos, né? Então eu citaria o Gunca, foi o primeiro que estudou os salmos mais sistematicamente, fez um arranjo assim de tipos de salmo, classificou, tal, muito legal. Aí vem um teólogo que eu aprecio muito, nem todos apreciam, que é o Walter Brueggemann, e ele reduz os tipos de salmos em 3. Você tem os salmos de orientação, salmos de desorientação E reorientação. e reorientação ou nova orientação. E ele vai dizer, a sua vida, meu querido, está em algum desses pontos nesse momento e está indo para o próximo. Então você está nesse ciclo, ou seja, algum salmo vai falar com você. Perfeito. Né? Então, se eu pudesse então resumir aqui aquilo que vocês estão colocando, Carlos Vailate propõe que o caminho seja sempre a partir do texto, o texto a priori, nunca a posteriori, sempre no texto, e o texto dando essas pontes para que a gente possa chegar em Cristo numa leitura bastante cristã, né? E você trazendo essa dimensão visceral, né, do texto, essa dimensão humana do texto, essa dimensão... a gente prega Jesus e a gente chega na fé cristã, quando a gente encontra no livro dos Salmos esse roteiro litúrgico do drama do homem, né, diante de Deus, né, do drama do homem que externa, né, as suas emoções, o seu lamento, a sua alegria, a sua raiva, a sua ira, enfim, as suas vísceras, né, literalmente ao Senhor a partir do texto bíblico. Eu queria, enfim, mexer um pouquinho com essa questão aqui do que você levantou, Tico, que é bastante importante. Antes da gente talvez entrar um pouquinho mais na questão mais metodológica em termos de uma prática de pregação do livro dos Salmos, como é que vocês veem a importância dos salmos imprecatórios e como é que a gente prega os salmos imprecatórios? Como é que a igreja precisa receber uma mensagem a partir de um texto como esses que nós mencionamos, né, em que o salmista ele vai externalizar sua ira, vai externalizar esse desejo profundo de uma manifestação do juízo de Deus em seus termos mais violentos e cabais, né? Então, como é que vocês, se vocês fossem pregar, se vocês já pregaram, por favor, compartilhem aqui que vocês já pregaram algum salmo imprecatório. Sim. Mas como é que vocês lidariam como pastores e pregadores com os salmos imprecatórios? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Eu já preguei sobre salmos imprecatórios, por exemplo, aqui o salmo que nós encontramos 137, que é um texto que foi citado aqui, é um texto muito difícil, e eu diria que esse é o lado talvez interessante de pregarmos e necessário de pregarmos sobre os salmos, pelo seguinte: nós mencionamos várias vezes sobre a dificuldade que temos de situar os salmos historicamente. Então essa atemporalidade, digamos, né, essa não identificação histórica, essa dificuldade que nós temos de identificar os salmos em termos históricos, os transformam em atemporais e, portanto, facilitam a sua identificação com a nossa história, né? A história de Davi, de Asaf, do salmista, do salmo do capítulo 1, né? É a minha história. Nós nos identificamos com as suas dores, com as suas alegrias, com as suas frustrações, com os seus medos, com a sua confiança em Yahvé e assim por diante. Então, por um lado, esse elemento facilita a nossa identificação. Agora, falando sobre salmos imprecatórios, eu diria que eles nos servem de exemplo sobre também como não devemos nos portar no nosso relacionamento com Deus, né? Então, feliz daquele que pegar os seus filhos e der com eles nas pedras. Que lição importante eu extraio disso para a nossa vida, para a minha vida, para a vida da igreja? Irmãos, o salmista, ele era humano. Ele estava suscetível a momentos de raiva, de ira. E o Novo Testamento, olha lá, você já pula depois para o Novo, ele diz: irai-vos e não pequeis. Nós somos suscetíveis à ira, né? A desânimos, a frustrações, a medos e assim por diante. Então, é importante vermos que os salmos, como as escrituras como um todo, não acabam maquiando as debilidades, os pecados, as mazelas dos humanos. Então,
Eu me vejo, no caso deste salmo, imagine você retornando do exílio. 70 anos no exílio babilônico, no meio de um povo estranho, de língua estranha, de costumes estranhos, profundamente idólatra, e Deus permite que vivamos durante muitos anos, décadas na verdade, nesse contexto. Essas pessoas destroem a nossa terra, queimam a nossa lavoura, matam muitos dos nossos parentes, como Nabucodonosor fez, Nabopolassar fez e tantos outros no contexto meso e pós-exílico, né? E como eu reagiria diante disso? Eu fico irado. Eu sou cristão e sempre vou dar o outro lado da face, ou sempre vou orar abençoando aqueles que me ofenderam. Nós não conseguimos fazer sempre isso. Não sei vocês, mas eu não consigo fazer isso sempre. Meu irmão, você precisa crescer na fé, querido. O Isaac e eu já passamos dessa fase. Pois é, tá vendo? Muito pelo contrário, né? Exatamente. Mas você entende? Então, os salmos imprecatórios, eles nos ensinam como não devemos agir em momentos em que estamos sob pressão. Quando os ânimos estão acirrados, quando nós temos vontade de pegar um esganar mesmo, foi aquela pessoa que pisou no nosso calo, que nos difamou, que nos tratou muito mal, prejudicou nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, a nossa reputação, e nós queremos orar por eles com imposição de mãos fechadas, né? Então, não queremos abençoá-los. Então, estes salmos são maravilhosos, os salmos imprecatórios, porque nos mostram que os salmistas são seres humanos, suscetíveis aos altos e baixos, sentimentais, temperamentais, dentre outros, apesar de serem crentes em Yahvé, né? Então eles são humanos, antes de serem crentes, de serem profetas, de ser o rei Davi, ser o rei Salomão, quem quer que sejam os eventuais autores dos salmos, antes de serem servos de Deus, são seres humanos, frágeis, debilitados, débeis e carentes da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Então esses salmos são maravilhosos. Como foi usado aqui o exemplo, meu irmão, o sujeito te cortou lá, você estava no farol ali, verde ali, no semáforo, ele cortou na sua frente, você quis pronunciar determinados termos contra ele, meu irmão, isso acontecia com o salmista talvez iria além. Somos humanos. Deus nos ama diante de todas as nossas fragilidades, o que não quer dizer, evidentemente, que ele concorde com o nosso pecado, não é nada disso. Mas os salmos também nos ensinam sobre como devemos ou não nos portar diante de situações angustiantes. E aí, se vocês me permitem, para eu também não monopolizar a conversa, Romanos 15,4 diz: porque tudo que dantes foi escrito, o que inclui os salmos, é óbvio, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, né? Então nós podemos aprender e muito com os salmos, não apenas sobre como devemos nos portar, mas também sobre como não devemos nos portar, como, por exemplo, no caso dos salmos imprecatórios. E a igreja deve ouvir sobre isso, deve ser ensinada sobre isso, deve ouvir proclamações sobre esse assunto. Tico, o que você teria a dizer? Eu acho que é um tema delicioso, né? Mas deixa eu explicar direito, né? Delicioso, porque ele choca. É verdade. Você fica pensando, peraí, quem é que deixou isso aqui entrar na Bíblia, né? Eu posso falar assim com Deus? Né? Então, acho que uma das lições dos Salmos é essa franqueza do salmista, a transparência que o salmista tem com relação a Deus, né? Muitas vezes a gente se pega talvez fazendo uma oração protocolar, né? Impostando a voz, e o salmista não faz muito disso, não, né? Rasga o verbo. Ele rasga o verbo, rasga o coração, rasga o peito, ele rasga tudo, né? E então acho que uma das lições dos salmos é o que é que a gente faz com as nossas emoções, especialmente salmos imprecatórios. Nós devemos suprimi-las, né? O cristianismo não ensina isso. Outras religiões orientais, né, falam que as emoções têm que ser anuladas, né? A gente, então, deve ignorá-las, mas elas estão em ebulição aqui dentro de mim, né? Deus, eu estou aqui querendo dizer umas poucas e boas para esse cara que me fechou e quase me fez bater o carro, né? Se é que eu já não disse, né? E aí você tem
os salmos imprecatórios que dão vazão à boca do salmista para ele falar o que está lá no coração, né? Porque guardar as emoções não deve ser algo muito bom em termos de saúde, inclusive, né? Eu conheço gente que tinha dificuldade de colocar as coisas para fora, e aí as úlceras iam aparecendo lá dentro. E aí o salmista nos ensina a derramar, fala que as nossas emoções têm endereço certo, o altar do Senhor. Amém. Deus. Amém. Né? Ok. Agora, a grande diferença do salmista para nós é que nós temos um ensino do Novo Testamento, né? Então, há alguns ensinos do Antigo Testamento que são anulados, claramente anulados pelo ensino de Jesus, né? Então, por exemplo, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai, abençoai, fazei o bem. Aí você fala, ó Senhor, eu não consigo fazer isso nem pelos amigos, quanto mais pelos inimigos, né? Então, tem misericórdia de mim e me ensina a fazer isso. E citando Romanos também, meu querido, eu acho que, aliás, antes de citar Romanos, deixa eu citar o Brugman. Daí o Brugman tem um videozinho dele de 5 minutos. Se procurar ali Salmos de Vingança, Psalms of Revenge, ele vai ilustrar o que é isso, né? E acho que essa é uma ilustração excelente. Então você imagina 2 irmãos brincando no quintal, daqui a pouco um deles entra chorando, mostrando o dedo ensanguentado. Olha o que ele fez comigo, pai, olha aqui o que ele fez comigo, né? Tem um furinho com uma gota de sangue, ele está achando que ele vai morrer de tanto sangrar. O pai vai, cuida do dedo dele, limpa, faz o curativo, ok, enxuga as lágrimas, e aí o filho, agora, e o que o senhor vai fazer com ele? Né? Ele tem que sofrer. Aí o pai diz para o filho, você fez o que era certo, você trouxe a questão para mim, agora deixa que eu resolvo. Aí, ou seja, clamar a Deus por justiça, né? E aí Romanos 12, 17, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam o possível para viver em paz, e ali minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, a vingança é de Deus, né? Alguém já disse que querer se vingar ou tomar posse da vingança é apropriação indébita. Ela não é nossa. Verdade. Ela é do Senhor. Então, nesse sentido, salmos imprecatórios, acho que eles são formidáveis para nos dar expressão. Então, eles estão entre os textos assim, mais chocantes. Há outros, né, que não são salmos imprecatórios, se você me permite, já para aproveitar o tema. Há alguns anos, o Dr. James Houston esteve aqui na aula inaugural. Sim. E ele tinha acabado de lançar um livro junto com o Bruce Waltke sobre os salmos, né, que é Salmos de Adoração, e eu perguntei ali, né, ousei perguntar, e o final do Salmo 39, olha só esse versículo, o último versículo, 39, 13, o salmista fala para Deus, desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir, né? Não sei como é que está na linguagem de hoje, mas talvez seja, Deus, eu não aguento mais o Senhor, dá um tempo. Então ele confessa o pecado, ele está falando, Deus está pesando a mão sobre mim. Então eu diria assim que não é porque está no livro dos Salmos que Deus ouve essa oração. Mas eu classifico o Salmo 39 como as nossas piores orações. Tem dia que os irmãos vão chegar na nossa igreja, as pessoas, mais para o Salmo 39 do que para o Salmo 96. Né? E então, eu acho que deveria ter um espaço para o lamento também. Não estou dizendo em todo santo culto, correto, né? Mas Jesus não lamentou, né? Os salmos não são os mais utilizados, o tipo mais frequente de salmos não são os de lamento, né? E escrito para cantar no culto, pelo menos é assim que eu entendo, quando vai para o dirigente do louvor, você vai escrever, vai pôr uma melodia, ou você vai usar a melodia lá, usa a melodia A Morte do Filho. Você imagina como é que devia ser essa melodia. E nós vamos cantar isso no culto para o Senhor. Então, eu acho que o judeu sabia, talvez saiba até hoje, lamentar muito bem. Né? Então, a gente precisa aprender, talvez, a rasgar as vestes, né? Simbolicamente falando. Acho que você tocou, né?
Luiz, num ponto muito importante aqui, que nós somos ensinados na nossa cultura, por exemplo, nós homens, né, estamos aqui nesse podcast, nesse bate-papo, né, somos ensinados a reprimir as nossas emoções, né? Chorar não é coisa de homem, não é coisa de macho, e assim por diante. Só que quando nós lemos os Salmos, para não dizer a Bíblia toda, não apenas, né? Nós temos outros gêneros literários, poéticos e semelhantes aos Salmos nos livros históricos, na Torá, inclusive no Novo Testamento, mais escassamente, mas aqui e ali também tem. Então, eu aprendo com os Salmos justamente o contrário, a externar as minhas emoções, boas ou más, estando num dia bom ou num dia ruim. Exato. Né? Obviamente sabendo que estando num dia agradável ou desagradável, não estou só, o Senhor está comigo. Aliás, como o Salmo 46 muito bem diz, né? O Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Então é importante que essa angústia seja externalizada, né? Que seja verbalizada por meio da oração, de repente seja externada por meio do choro, por meio do lamento, porque nós somos seres humanos, mas vivemos numa cultura onde somos ensinados a nos comportar como máquinas, como seres assentimentais e não providos de sentimentos, de sensações, de inquietações, né? Não, cristão, eu venho de alguns contextos eclesiológicos onde, vez por outra, ouvia e era ensinado a não chorar. Às vezes nem num contexto, pasmem, de sepultamento. Não, mas o seu amigo agora está com Cristo. Por que se lamentar? Por que chorar? Por que se condoer? Peraí, mas é meu amigo, é meu familiar, é meu irmão em Cristo. Eu tenho o direito, né, de lamentá-lo, de chorar, de externar aquilo que efetivamente e sinceramente eu sinto nesse momento. Então, eu creio que os Salmos, né, já que são objeto do nosso, do nosso debate, do nosso bate-papo, da nossa conversa hoje, são muito importantes para quebrar esse paradigma absolutamente equivocado na nossa cultura, especialmente tupiniquim, de que o homem não chora, não deve verbalizar, não deve externar seus sentimentos, sensações, engole o choro, né? Tem que engolir o choro. Não, devemos soltar o choro, né? Jesus, curiosamente, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro em João 11, versículos antes disso, ele chora. Né? Jesus chorou, um dos textos mais lindos dos evangelhos, da Bíblia, mas Jesus chora sabendo que ressuscitaria o seu amigo nos versículos seguintes, talvez nos ensinando, pressuponho eu, que devemos viver cada momento de uma vez. Momento de luto, enlutemos. Momento de alegria, nos regozijemos. Momentos de dificuldades, de aflições, como o Tiago nos orienta, oremos, clamemos. Mas às vezes nós queimamos as etapas importantes da vida. Desperdiçamos o momento do lamento, do luto, do choro, da dor, porque talvez a Marvel nos influencie mais do que a Bíblia. Queremos ser super crentes, super heróis. Então, às vezes, a DC Comics nos fale mais alto ao coração do que as Escrituras Sagradas. Não somos super heróis. Somos seres frágeis, apequenados, que dependem de um Deus soberano e todo-poderoso. E os Salmos, creio eu, que nos ensinam isso. Exatamente. Acho que a única coisa que eu colocaria aqui, depois de ouvir vocês dois, uma frase que eu ouvi de um dos meus professores no programa de mestrado, ele disse assim que a beleza dos Salmos, especialmente quando ele estava se referindo à questão dos Salmos imprecatórios, né? Ele diz, a beleza desses salmos imprecatórios é que eles têm a capacidade de transformar em oração aquilo que a gente jamais acharia que é uma oração. Que legal. É verdade. Então, muito perspicaz a observação. Transformar em oração aquilo que a gente jamais chamaria de oração. Que professor seu? Ele foi o Dr. Eugene Merrill. Então, eu concordo totalmente com ele. Porque a gente tem essa mania de achar que a gente vai levar a Deus somente coisas boas. É verdade. A gente só vai colocar o nosso melhor, a gente escolhe as nossas palavras em orar, na hora de orar. E essa frase foi talvez uma das frases mais bonitas que eu vi durante todo o meu programa de mestrado, porque abriu os meus olhos para um negócio assim, uma dimensão. E é importante a gente saber que temos licença dada por Deus de chegar diante de Deus e transformar aquelas palavras mais duras que temos, aqueles sentimentos mais agudos que temos em oração.
Verdade. E Deus não vai se escandalizar, né? Eu costumo dizer para os meus alunos lá na matéria de introdução ao Antigo Testamento, eu falo, Deus não vai falar assim, ai meu eu, ele falou isso para mim. Não, Deus não vai fazer isso, né? Olha, o Isaac orou isso e eu tô meio escandalizado com que o Isaac orou para mim aqui. Não, nós temos essa licença dada por Deus, né? E os salmos, eles têm essa beleza, né? De nos ajudar a transformar em oração aquilo que a gente jamais chamaria de oração. Então, eu gosto muito disso. Mas, enfim, caminhando para o final aqui, a gente quero terminar de maneira bastante pastoral, meus irmãos, porque os irmãos, nós três somos homens da igreja. E eu queria dar algum tempo para vocês, enfim, conversarem com nossos ouvintes que estão aqui conosco. O que vocês diriam para alguém? Que conselho você daria para alguém que está desejoso de pregar os salmos, eventualmente se sente limitado, eventualmente se sente desafiado, eventualmente se sente até um tanto assim, preocupado em como abordar essa tarefa e tudo mais? O que vocês diriam numa palavra de incentivo para esses nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo? Bom, eu, por exemplo, entre outras dicas ali, eu sugeriria uma bibliografia que poderia ser útil quanto à pregação dos salmos. Eu selecionei algumas, por exemplo, do D.A. Carson, As Escrituras Dão Testemunho de Mim, Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento, do Edmund Clowney, Pregando Cristo em Toda a Escritura. Livraço esse. Livraço, é um livraço. Né? Do Sidney Greidanos, Preaching Christ from Psalms, eu acho que não foi traduzido ainda para o português. Certamente não. Pregando e Ensinando a partir do Antigo Testamento, do Walter Kaiser Jr., e por fim do Christopher Wright, Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento, ou seja, um mais direcionado aos Salmos e outro sobre o Antigo Testamento. Então, eu diria, meus queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes, leiam o livro dos Salmos, expliquem o texto do livro dos Salmos, apliquem o texto bíblico dos Salmos, leiam boas literaturas, bons comentários bíblicos sobre os Salmos e sobre todos os demais conteúdos veterotestamentários e preguemos sobre o Antigo Testamento, né? Eu sinto falta, encorajo os irmãos da igreja que tenham a oportunidade e o privilégio de pastorear, amigos pastores e outros, a pregarem sobre o Antigo Testamento, extraindo lições importantes para a nossa vida, para a nossa fé, para o nosso relacionamento com Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que não esqueçamos, né? Não nos esqueçamos do Antigo Testamento. Frequentemente nós damos ao Novo Testamento a medalha de ouro, mas o Antigo Testamento fica com a medalha de bronze e olha lá, né? E curiosamente é a porção maior que temos das Escrituras. Então, temos poucas literaturas, é verdade, comparando-se com as da língua inglesa, espanhola e assim por diante, mas eu diria que temos literaturas suficientes para quem, por exemplo, não lê inglês, para que possa ler ali, aprimorar os seus estudos e, enfim, numa escola dominical, numa pregação, em estudos nos lares, em pequenos grupos, pregue mais sobre o Antigo Testamento. Aliás, pregue e proclame todo o conselho de Deus, como Paulo, mais uma vez, nos ensina numa das passagens bíblicas neotestamentárias. E que Deus abençoe a todos. Amém. Tico. Ok, acho que uma das melhores coisas que o seminário nos dá é a bibliografia, né? Então, assina embaixo da bibliografia do Vailate, aí eu acrescentaria uma, se você lê em inglês, tem uma série, uma série de comentários, infelizmente ela não foi publicada, todos os livros da Bíblia, acho que nem será, que é Teach the Text, que ensine o texto. Tem alguns livros, a Vida Nova traduziu, se eu não me engano, o 1 Samuel é um tal de Chisholm, acho que você não conhece. Conheço, né? Ele, sim, foi meu professor. Eu sei, eu tô provocando você, né? E Romanos eu sei também que foi traduzido e tal. Então tem 2 volumes ali no livro dos Salmos, e essa série ela tem a seguinte característica, ela apresenta o capítulo, apresenta o comentário, faz a exposição teológica e depois dá sugestões de como você pregaria sobre esse texto, ensinaria, inclusive com ilustrações. Então, às vezes conta assim um caos, vai contar uma reportagem, vai mostrar um poema, vai citar um filme. Essa, para quem é pregador, né, não só o livro dos Salmos, mas essa série é muito interessante, né?
E eu diria assim que a minha primeira recomendação é você, querido pregador, pregadora, se relacionar com os salmos, né? Ter um relacionamento pessoal com eles, né? Acho que a sua pregação vai ser muito mais rica se você compartilhar dos sentimentos que estão ali, se os salmos te abençoaram de alguma forma, né? Isso acho que vai fazer toda a diferença, né? E não posso deixar de citar, né, que há alguns salmos que não estão só no livro dos salmos, né? Eles estão em alguns outros pontos na Bíblia, né? E permita-me a ousadia de citar o profeta Jonas aqui, querido Vailate, que você escreveu um comentário sobre o Jonas. Sabe, né? Tudo e mais um pouco de Jonas. Tudo e mais um pouco. Né? Capítulo 2, o que é que o Jonas faz? Né? Qual é a oração dele? Né? É um rosário, é um composê, é um popurrí de salmos. Né? E o Eugene Peterson cita falando, olha, a escola de oração do Jonas eram os salmos. Então, os salmos nos ensinam a orar. É verdade. E ele vai citar ali, ipsis literis, Salmo 42, por exemplo, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, né? Porque estás abatido, ó minha alma. Tá? Então, acho muito... Esse eu falo brincando que é talvez o salmo mais profundo da Bíblia, porque está lá no fundo do mar, né? Perfeito. E então, tem esse relacionamento com os salmos. Aí eu acho que você vai pregar assim, se envolvendo de maneira bastante íntima com o texto, sem abrir mão da integridade e da relevância também. Boas dicas. Excelente. Eu modestamente diria, no maior de todos os púlpitos que foi a cruz, o Senhor Jesus Cristo citou um salmo. Amém. Verdade. 31 ali. O 22. 22. Eli, lama sabachthani. Então, Jesus, quando ele subiu ao púlpito, no maior de todos, ele decidiu pregar salmos. Então, querido ouvinte, pregue salmos. É isso aí. Pregue os salmos, ame os salmos, leia, como falou o Tico, estude como traz essa abordagem super acadêmica e rica o professor Vailate, busque literatura, vá para dentro do livro dos salmos. Muito mais a gente poderia falar aqui, muito mais a gente poderia articular aqui, mas infelizmente já não temos, já estamos bem assim passados do nosso tempo. Mas eu quero, enfim, antes de terminar, agradecer você, Carlos Vailate, e você, Tico. Obrigado por contribuir conosco nesse projeto aqui do nosso podcast. Obrigado por trazer tanto da sabedoria e da experiência de vocês, de nos enriquecer tanto nesse tempo. Então, Carlos, obrigado de coração. Eu que agradeço, Isaac, muito obrigado pela mediação, pela sábia e perspicaz mediação, piedosa mediação, né? E agradeço também aqui a interlocução do querido professor, amigo, irmão em Cristo, Luiz, ou Tico, que também trouxe muito importantes, relevantes contribuições. E obrigado porque saio desse podcast com a sensação de que aprendi muito com vocês, com as suas colocações, e espero que tenha contribuído minimamente, de alguma forma, com os nossos queridos irmãos e ouvintes. Obrigado, viu, Isaac? E eu que agradeço, é um prazer revê-lo e rever também o querido irmão Tico. Obrigado, Carlos. Tico, obrigado, viu? Eu é que agradeço o privilégio de estar aqui com esses irmãos tão queridos, né? Salmo 16:13, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer, né? Então eu agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, o convite, joia. E também saio abençoado e edificado daqui. Tá legal. Você que está nos ouvindo nesse finzinho, nós teremos mais 3 episódios dessa série, a literatura sapiencial na pregação. Então, espero poder reencontrar você nos próximos episódios que nós teremos. Certamente nós vamos ter outros bate-papos também enriquecedores, produzidos aqui pelo nosso Seminário Servo de Cristo. Se você deseja conhecer o nosso seminário, basta você entrar em servodecristo.org.br e então você vai poder, enfim, acessar os nossos cursos, os programas que nós oferecemos. Vai ser uma alegria poder conhecer você um pouquinho mais de perto, tendo você como um dos nossos alunos aqui na nossa escola. Deus abençoe a todos vocês, um abraço e nos vemos na próxima. Valeu! Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.